pelos nossos pecados, assim diz a palavra de Deus. Então vamos todos orar nesse instante, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos em torno do seu nome. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, por este momento, Senhor, que foi reservado, ó Pai. Um momento que foi separado, Senhor, para buscar a Tua presença, Senhor. Para louvar o Teu nome, Senhor. Para te engrandecer, Senhor. Nós estamos aqui porque nós amamos, Senhor, a Tua obra. Amamos, Senhor, o Teu reino. Amamos a Tua pessoa. Sabemos do sacrifício que Tu fizeste ao nosso favor através de Cristo Jesus. Nós reconhecemos o sofrimento. Reconhecemos que Tu, Jesus, levou sobre ti todos os nossos pecados, Senhor. As nossas feridas foram saradas através do Teu sangue, ó Pai. Por isso nós queremos te louvar, queremos te entregar um louvor sincero, um louvor de coração agradecido, ó Pai. É o que nós te desejamos e o que nós queremos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Como é um culto de missões, não pode faltar a música africana, né? Então nós vamos começar dizendo que Ele é digno, que Jesus é o Rei, Ele é merecedor de todo louvor e de toda glória. Tenta cantar com a gente a parte africana. Vamos lá.
Eu só vou permitir que não faça a coreografia a nossa irmãzinha que está ali, que ela está grávida. Ela eu vou ficar de olho nela e falar para ela o que ela fazer. Mas nós todos vamos tentar fazer, amém? É uma coreografia que eles cantam, quando eles cantam essa música, sempre é com muita alegria. Eles têm um espírito de celebração muito forte. E eles fazem essa dança. Vamos fazer só uma vez para mostrar como é que faz aí a introdução? Vou fazer só um piado, tá? Eu vou ajudar aqui, porque eles também não sabem. Deu para aprender? É simplesinho. Não tenha vergonha. A gente tem que celebrar a Deus o tempo todo. Eu adoro dançar, sempre dancei. E eu não perdi esse prazer de dançar com o Senhor. Então a gente vai dançar para o Senhor, amém? Então vamos lá. Vamos lá. Yeah.
possa já subir daqui ao púlpito. Que nós possamos recebê-lo com amor, sabendo que Ele vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Amém? Bom dia a todos e todas, a graça e a paz, amém? Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Obrigado. Bom, antes de mais nada, é uma alegria muito grande receber o convite de estar com vocês aqui nessa manhã, conhecer essa comunidade que eu conhecia apenas de ouvir falar. A irmã Sônia, ela é aluna do curso de missão que eu dou aula. Então, já sabendo que eu sou professor, talvez se o professor se sobrepor ao pregador nessa manhã, vocês fiquem tranquilos, tá? Vai vir um cacoete de professor aí a qualquer momento, uma aulinha assim, despercebida, um conceito, né? Enfim, mas acontece, tá? Porque a gente dá mais aula do que prega, mas tá bom. Muito obrigado por estar aqui e ser recebido. Meu filho Levi está lá embaixo, foi recebido de forma muito amorosa pelas irmãs. Minha esposa não pôde vir, ela está trabalhando hoje, mandou um abraço para vocês e agradeceu pelo convite também. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós leremos dos versículos 3 ao 11. Os irmãos acharam? Acompanhem, por favor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo começa um cântico agora. Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, é com a Tua palavra escrita, revelada, aberta na nossa frente, que colocamos os nossos corações para que o Senhor fale agora em nossa vida e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nesse ambiente que eu falei de aula, foi que eu fui compreendendo mais o que hoje a gente chama de teologia latino-americana, e é uma teologia comum, que tenta responder às questões comuns das nossas vidas, mas que é feito na América Latina, por isso chama teologia latino-americana, nenhum bicho de 7 cabeças. E foi nesse ambiente que eu conheci a Sônia e a paixão dela por o tema missionário e a paixão dela também por pimentas africanas. Ela trouxe pra gente e realmente é deliciosa. E esse ambiente de teologia latino-americana, ele me ensinou algo muito importante, que é uma nova forma de eu ler a Bíblia. E geralmente quando a gente vai falar sobre algum tema em específico, a gente vai falar sobre um assunto específico dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, dentro da cristandade, a gente tem a tendência a pensar em doutrinas. Vamos falar sobre missões, vamos falar sobre a vida missionária, vamos falar sobre o que é missões para a igreja de Jesus Cristo, o que é missões para a igreja local. Aí a nossa cabeça vai numa doutrina, a nossa cabeça vai num preceito, num conceito. É muito fácil para a gente se apegar a conceitos. Veja bem, por exemplo, a nossa vida familiar. Existem conceitos que foram passados de gerações em gerações, porque minha avó fazia, minha mãe fazia, agora eu faço.
São conceitos que estão sendo trabalhados na nossa vida desde que a gente é criança. E esses conceitos, enfim, eles fazem parte da nossa vida e a gente geralmente se apega, porque é a coisa mais fácil que a gente tem na nossa frente. Então, às vezes vamos falar sobre missões, vamos falar sobre a vida missionária da igreja e a gente pensa em alguns conceitos. Então, a igreja faz missão intercedendo, a igreja faz missão enviando, a igreja faz missão doando, ofertando. Enfim, tem alguns conceitos que a gente já tem na nossa mente e na nossa vida cristã a respeito de missões. E, enfim, não tem nada de errado nisso. E são conceitos bíblicos e nos auxiliam na caminhada para a gente pensar e conversar a respeito de certo tema, de certo assunto. Mas na teologia latino-americana, a gente tem uma outra forma de visualizar um tema em específico. A gente corre para a narrativa. E é na narrativa que a gente abstrai algumas informações, algumas verdades. Tem um autor americano, já falecido, ele inclusive da época da Segunda Guerra Mundial, o Salinger. Ele fala que se a nossa vida ela é feita em prosa, então é uma narrativa, se a nossa vida é uma narrativa, e às vezes até burocrática, a nossa rotina diária, se a gente fosse sentar agora um de frente para o outro e contar, fala assim, fale um pouco sobre a sua vida em 1 minuto, você vai falar um para o outro. Aí você vai ver as coisas que mais fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina, e vai contar. E essa é a nossa narrativa, é a narrativa da nossa vida. E o Salinger fala que se a nossa vida é uma prosa, é uma narrativa, às vezes burocrática, que não tem nenhum problema nisso, às vezes rotineira, os parênteses dessa narrativa é que fazem a poesia. Então, a minha vida, o meu dia, eu acordo, eu arrumo, faço café, vou trabalhar ou não, arrumo uma casa, levo o filho na escola ou não, mas de repente no meio do dia acontece algo especial, acontece algo fantástico, algo que eu preciso pontuar, não faz parte do dia, mas algo muito especial, vou colocar entre os parênteses. Eu vou falar, não, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque aconteceu algo muito legal no meu dia, na minha vida. Um dia do casamento, o dia da conversão, o dia que você conheceu tal pessoa, o dia que, enfim. E nesse parêntese é que acontece a poesia da vida. E na ideia, pegando o gancho da ideia do Salinger, então a narrativa bíblica, a narrativa da história, ela às vezes é meio burocrática, né? Às vezes tem algumas situações que acontecem na Bíblia, que a gente às vezes nem sabe porque está na Bíblia, mas se a gente olhar de perto, se a gente olhar com cuidado, a gente vai conseguir enxergar a poesia, a gente vai conseguir enxergar a revelação, a gente vai conseguir enxergar a verdade que a gente pode abstrair dessa narrativa. E uma narrativa muito importante para a gente observar esse tema missionário, é a narrativa do próprio ser humano, do homem e da mulher. Porque nós fomos criados para e pela a glória de Deus. Nós fomos criados para nos comunicarmos com Deus. Quando Deus imprime em nós a sua imagem, a sua semelhança, Ele coloca em nós também esse sentido de comunicação. O Pai, o Filho e o Espírito comunicam entre si, eles conversam entre si, e Deus nos criou para essa conversa íntima com Ele, essa conversa que o teólogo alemão Karl Barth vai chamar de dança, é uma espécie de dança que acontece entre a Trindade, e a Trindade nos convida para essa dança, a Trindade nos convida para essa conversa. Só que o ser humano, o homem e a mulher, que foram criados para essa conversa, criados para essa intimidade, a palavra de Deus nos narra a história de um Deus que passava na viração do dia para conversar e caminhar com o homem. Esse homem dá as costas e fala, não, muito obrigado, essa conversa eu acho que eu vou ter com outra pessoa. Eu
acho que eu vou sair daqui, a mulher fala, eu quero sair daqui também, e essa conversa não me satisfaz mais. O que satisfaz agora é um desejo muito grande de satisfação própria. Homem e mulher saem do jardim, o jardim que é o lugar da conversa, o jardim que é o lugar que Deus criou para o encontro. Eles saem do jardim e Deus fala, já que vocês não querem ter um encontro, vocês também não têm o lugar do encontro, vocês não têm o jardim. E um fator muito importante para essa narrativa do ser humano em busca novamente de conversar com Deus, é que ele constrói para si deuses. Ele constrói para si objetos em que ele possa conversar e que não traz nenhum tipo de responsabilidade de volta. Porque Deus, ele queria uma responsabilidade do homem e da mulher, que cultivassem a terra, que procriassem, que trabalhassem. Então o trabalho, a fertilidade, a vida, ela acontece no jardim também. A vida ela não acontece só depois do jardim. Deus nos cria para o trabalho, Deus nos cria para a responsabilidade, e há responsabilidade no jardim. Então o homem, ele tem esse vazio que quer ser preenchido, essa conversa que necessita ser preenchida, mas ele não quer a responsabilidade. A mulher não quer a responsabilidade da conversa, da amizade com Deus. Então fala, eu vou criar deuses para mim. E esses deuses, só eu que falo. Ele não fala de volta. Só eu que peço, ele não pede nada de volta. E na arrogância de criar deuses para si, o homem cria um jardim para si. E a gente chama esse jardim de cidade. A cidade, então, é o nosso lugar de encontro com o nosso Deus, que está aqui dentro, que sou eu mesmo. E, então, eu crio para mim o meu jardim de pedra, porque eu vou adorar o meu Deus de pedra, porque eu não quero a responsabilidade de ter a conversa com o Deus de verdade. E o que isso tem a ver com missões? E o que tem a ver também com o texto da religião? Não é só um pretexto, tá? Nessa narrativa, então, nessa caminhada, o homem acaba vendo que a cidade que ele construiu não é o suficiente. O Deus que ele construiu não é o suficiente. Existe ainda um vazio a ser preenchido. Existe ainda uma necessidade de se reconectar. E o nome religião é isso. Religião do latim religare, religar, é reconectar. Então, o homem cria a religião, ele quer se religar, ele quer se reconectar com esse Deus, mas não quer a responsabilidade da contrapartida dessa comunicação, desse relacionamento com esse Deus para o qual nós fomos criados. Mas Deus insiste e ainda quer se relacionar com o homem. Ele envia seus profetas, ele arregimenta líderes no meio do povo. Inclusive, na história da vida do povo de Israel, eles insistem em ainda ter ídolos para si. Então, os irmãos podem conferir na história, por exemplo, de Samuel, e como Samuel fica triste, e como Samuel fica abalado com o fato do povo querer um rei para si, e Deus, que gostaria de ser o rei, que gostaria de ser aquele que cuida do povo, o povo rejeita, e Samuel então atende o pedido do povo e coloca Saul como rei. Enfim, Deus está sempre querendo estar perto das pessoas, Deus está sempre querendo estar perto do ser humano, e o ser humano sempre afastando Deus, sempre colocando Deus de lado, sempre afastando a responsabilidade do relacionamento com Deus.
mas Deus insiste. E enfim, Deus se mostra totalmente diferente daqueles deuses que a gente criou. Se a gente criou um Deus para a gente se relacionar com o qual Ele não responde de volta, Deus, Ele se coloca, o nosso Deus, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se coloca então como um Deus totalmente diferente. Porque é o único Deus que se coloca em missão. E é aqui que a gente começa a conversar sobre o nosso tema missionário. Porque se o tempo todo o homem foge da responsabilidade que Deus dá, a mulher foge da responsabilidade que Deus dá, Deus não foge da sua responsabilidade. Amém. E Ele é o Deus missionário. Em Jesus Cristo, Deus faz missão. Calça as nossas sandálias, suja o pé com a nossa terra, sente na pele as nossas dores e chora com as nossas feridas. É em Cristo Jesus que um novo paradigma é colocado para a missão. Uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de observar qual é a nossa responsabilidade. Porque missão é responsabilidade. Se você entrar numa empresa e você perguntar qual é a missão dessa empresa, e o diretor da empresa ou qualquer outro funcionário vai mostrar para você, e a missão da empresa é sempre uma responsabilidade que ela tem em relação ao público que ela atende. A missão nada mais é do que uma responsabilidade. E Deus, Ele mostra a sua responsabilidade para conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo para ser esse missionário das boas novas do reino de Deus e do resgate do homem para si mesmo. E Paulo, ele vai colocar a gente de frente com esse novo paradigma da missão. Ele vai colocar a gente de frente com essa nova forma de ver a missão. Quando ele diz que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Joga sobre nós a responsabilidade da missão de Deus. Porque, sendo Jesus Cristo Deus, Ele não julgou ser importante, mas Ele se fez carne, se fez missionário, se colocou entre nós para nosso resgate. E essa é a grande sacada dessa narrativa. Essa é a grande poesia da narrativa de um Deus que tem responsabilidade sobre o homem e que quer resgatá-lo para essa conversa, quer resgatá-lo para essa intimidade, quer resgatá-lo para esse relacionamento. Deus, então, se faz carne, encarna, se faz um de nós. E ao se fazer um de nós, Ele compreende a nossa dor, como eu falei, sofre com as nossas feridas e transforma completamente a forma como a gente vai observar o próximo, como a gente vai observar a nossa missão, como a gente vai observar o jeito que a gente faz as coisas. A encarnação então é esse ponto de virada. É o ponto de virada naquilo que a gente achava que era missão. O povo de Israel achava que missão era ser uma nação extremamente próspera, para que todas as outras nações olhassem para eles e falassem: nossa, como são prósperos, glória a Deus. Essa é a visão missionária de Israel. E aí, para completar essa visão missionária, só existia um jeito:
expansão. Então eles conquistavam povos, então conquistavam locais, para que todos os outros povos olhassem para eles e falassem: olha aquela nação, eles realmente são abençoados por Deus. E aí sim glorificavam a Deus. O povo de Israel, ele não saía em missão igual a gente sai. Ele saía em missão de expansão territorial. É diferente, colonização. Porque eles achavam que a prosperidade do povo apontaria para Deus. Mas isso não é verdade. Porque Deus, através de seus profetas, sempre denunciou essa prática. Vocês são ricos, vocês são prósperos, mas vocês não olham para a viúva, vocês não olham para o órfão, não olham para o estrangeiro. A justiça de vocês é como um pano de imundícia. Então, para Deus, a prosperidade do povo no geral não era o fator principal da missão. Porque Deus denunciava essa ideia de que as pessoas, olhando para a prosperidade do povo, olhariam para Deus. E não era isso. Porque quando os outros povos olhavam para o povo de Israel, falavam: às vezes esse povo nem tem Deus. Depravação moral, injustiça, altíssimos impostos dos pobres, flerte com outros deuses. Deus usa seus profetas para denunciar a idolatria o tempo todo. Então a gente vê que quando as pessoas olham para esse povo, não é então uma forma agradável a Deus de fazer missão. E é por isso que a encarnação, ela é essa curva, essa conversão da missão. Porque Jesus, sendo Deus, Ele nos mostra o que é realmente ser um missionário. O que é ser um missionário? Do ponto de vista do Cristo. É ser o outro. Não tem como fazer missão sem eu me colocar no lugar do outro. E é isso que Deus nos ensina em Cristo através da encarnação. Deus poderia, no estalar de dedos, numa só palavra, aquela mesma palavra poderosa que Ele utilizou para criar todas as coisas, poderia, nessa mesma palavra, nos trazer de volta para si, nos trazer de volta para essa comunhão, nos trazer de volta para esse relacionamento. Mas Ele sabia que Ele deveria escolher ser um de nós, para que nós pudéssemos compreender a redenção. Então Jesus, Ele coloca esse novo paradigma da missão, que é encarnar, ser o outro. E isso é um conceito muito caro, como eu disse, na teologia latino-americana. Viver a dor do outro, a empatia, conhecer de perto a vida do outro, a língua, a cultura, o jeito de ser, o jeito de se vestir, o jeito de se comunicar, o jeito de se relacionar. O que é muito diferente de uma missão colonizadora, por exemplo. Onde eu chego com a minha cultura, os meus conceitos, a minha verdade, a minha visão a respeito da vida, e acho que eu tenho a verdade. Chego para uma pessoa, chego para um grupo determinado de pessoas, em outro país, em outra realidade, e falo: olha, essa é a minha verdade. E a minha verdade vem carregada com todo tipo de peso cultural. Então, as mulheres agora não podem mais andar com seus seios à mostra, tem que colocar uma blusa. Mas por quê? Porque é assim. Os homens agora têm que fazer aquilo. As crianças agora têm que fazer aquilo. É por isso que a gente, no calor de 32 graus, está usando aqui, ó,
blusa de botão, porque a gente foi colonizado pelos americanos e pelos europeus. E com o evangelho deles, veio também a cultura deles. A gente abraçou e a gente está aqui. Graças a Deus pelo ar-condicionado. Amém. Mas, Jesus, quando Ele encarna na nossa cultura, Ele encarna no nosso tempo, Ele encarna na nossa história, Ele não destrói a cultura, Ele não destrói a história, Ele não destrói o tempo, Ele não destrói as nossas características básicas. Pelo contrário, Ele assume a cultura do seu povo. Aleluia. Ele vira judeu, Ele assume os costumes, Ele assume a língua, Ele assume o jeito de pensar, porque sabe que só assim Ele vai compreender quem é aquele objeto da missão. Fazer missão, então, é compreender o outro, é considerar o outro superior a si mesmo, nas palavras do apóstolo Paulo. Quando eu encarno no outro, eu faço parte da vida do outro, aquilo que eu tenho como verdade vai ser muito mais palpável para o outro. Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência da conversão para fugir do inferno. Muito tempo eu tive esse medo. E isso não é um tipo de missão encarnacional. Porque a pessoa chegar para mim e falar que eu preciso aceitar Jesus, porque se eu morrer eu vou para o inferno, isso é muito invasivo. A pessoa não me compreendeu, não quis saber da minha história, não quis saber da minha cultura, o que eu penso a respeito da vida, não quis falar a minha língua, e através disso colocar a verdade do Evangelho, colocar a verdade do Reino de Deus. Olha, eu não estou aqui dizendo que não existe inferno, e também não estou dizendo que não existe salvação. Eu só estou dizendo que a missão, ela é muito mais que isso. Um autor latino-americano chamado René Padilla, ele diz que missão é ação que exige explicação. A missão é a ação que exige explicação. Por que você está fazendo isso por mim? Por que vocês têm sido tão bom para mim? Por que vocês saem do seu país, viajam dezenas de horas, chegam aqui e me ajudam a construir uma rede de sustentabilidade? Ora, só existe uma explicação: é Cristo. Mas para eu chegar nessa explicação, eu preciso encarnar no outro, eu preciso compreender que o outro é superior a mim mesmo, eu preciso compreender que o outro ou a outra pessoa, ela tem tantas necessidades quanto eu. E não é a ação pela ação, isso a ONG faz, isso o governo faz. É a ação com uma explicação, é uma coisa andando junto da outra. É eu amar o próximo, ajudar o próximo, viver a vida do próximo e ao mesmo tempo anunciar. A anunciação da verdade do reino, da graça, da reconciliação e da restauração do homem com Deus, ela é necessária, porque senão eu não passo de um filantropo, senão eu sou Bill Gates dando dinheiro, abrindo escola. E essa não é a missão. Pode ser travestida de missão, mas a missão verdadeira leva o homem e a mulher ao arrependimento. Porque é assim que Jesus anuncia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Eu encarno na sua vida, eu te trago as boas novas do Evangelho, eu vivo a sua dor, com as minhas capacidades, com meus dons, com os meus recursos, eu tento te ajudar, mas arrepende-se. É chegar o reino de Deus. E o reino de Deus é essa nova realidade, onde o outro é superior a mim mesmo.
onde cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é aquela realidade onde eu cuido do meu interesse, da minha nação, e o outro vê a minha prosperidade e fala, glória a Deus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso que, por ter se esvaziado a si mesmo, por ter vindo a ser servo, por ter se tornado semelhante dos homens, por ter se humilhado e ter sido obediente até a morte e morte de cruz. Por que Deus deu a Jesus a mais alta posição e o nome acima de todo nome? Porque Jesus escolheu esvaziar-se, morrer e ser obediente. E ao dar a Jesus a mais alta posição, o nome de Deus foi confessado, proclamado e glorificado. Mas antes do nome de Deus ser proclamado, professado e glorificado, Jesus cumpriu a sua missão. E na missão, Deus é glorificado. Na encarnação, Deus é proclamado. É no fazer com que o outro, a outra, seja maior que eu. E que os interesses do outro e da outra sejam os meus interesses também. Porque se antes o homem construía para si um jardim de pedra, no reino, o jardim é o coração. Se antes o homem buscava subverter nações, no reino de Deus, Deus subverte mentes e mentalidades. Assim como Paulo fala em Romanos 12, que haja transformação, que haja subversão, que haja reconciliação de mente. Se antes o homem colocava sobre si reis, déspotas e ditadores, no reino de Deus existe o próximo, o semelhante, e não existe mais nem branco, nem preto, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Não existem mais senhores sobre todos, mas cada um é sacerdote. É na igreja de Cristo que é cumprida a missão de todos sermos iguais, todos temos o outro como superior, todos fazer do interesse dos outros os seus próprios interesses. Ora, se a minha missão não leva à glorificação de Deus através da minha obediência, eu preciso rever os meus conceitos de missão. Ou não rever os conceitos de missão. Procurar narrativas que me levem a compreender a missão. Às vezes, pessoas que estão ao nosso lado, que viveram experiências de obediência com Deus que podem nos ensinar. Pessoas que estão ao nosso lado, que compreenderam a missão de Deus de forma plena, que podem nos auxiliar. Não precisa nem ficar folheando personagens bíblicos, embora eles nos ensinem muito, mas Deus ensina hoje. Deus fala hoje. Deus fala através do irmão e da irmã que está ao seu lado. É se fortificando, se fortalecendo. É trazendo à memória histórias, narrativas de vida, momentos especiais que nos fazem compreender que a missão vale a pena, que a glorificação do nome de Deus vale a pena. E esse novo paradigma da missão, essa nova forma de ver a missão, esse novo óculos de enxergar a missão de Deus, ele nos coloca em todos os lugares. Ele nos coloca em Moçambique, mas ele nos coloca aqui na Zona Leste de
de São Paulo, ele nos coloca com os ribeirinhos amazônicos, ele nos coloca com os refugiados venezuelanos em Rondônia e Roraima. Porque o interesse do outro é sempre meu interesse. E o outro não precisa mais ver que eu sou próspero, que eu sou abençoado, para então glorificar a Deus. Pelo contrário, a glorificação do nome de Deus vem quando eu sou obediente à minha missão, ao meu propósito de vida, a forma como eu vivo a minha vida, a forma como eu vivo o Evangelho e como eu sinalizo o reino de Deus. Gostaria de encerrar com os irmãos com um ditado chinês que fala o seguinte: existe um homem apontando para a lua. O tolo olha o dedo do homem. O sábio vê a lua. O reino de Deus é uma sinalização. Tem gente que gosta de ver o dedo. Tem gente que gosta de ver os milagres, as bênçãos. Mas tudo isso é a sinalização do reino, que há de vir, que há de chegar. E é naquele reino que vamos estar igual a Jesus, a semelhança de Jesus novamente. Estaremos no jardim, nos relacionando com Jesus, é que deve ser visualizado. E o que é que aquele reino representa para a gente hoje? Não é o que eu faço aqui agora que vai refletir lá na frente. Se eu vou perder ou não minha salvação, se eu vou ser abençoado ou não por Deus. Mas o que é que aquele reino futuro reflete na minha vida agora? E o que é que daquele reino futuro eu posso sinalizar agora? O que é que da vida e da prosperidade do reino eu posso viver agora? Na vida do outro, encarnado na história do outro, e tomando para si os interesses do outro, para que então Deus seja glorificado pela nossa obediência, pelo nosso serviço ao reino e a esse grande missionário que é Cristo Jesus, que nos coloca de frente com nossas responsabilidades, nossos deveres e o grande prazer de anunciar o Evangelho da graça de Deus a toda e qualquer criatura. Gostaria de chamar os irmãos à oração mais um momento, mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado porque o Senhor mostrou a sua face em Cristo Jesus, mostrou o seu amor em Cristo Jesus, mostrou as suas bênçãos em Cristo Jesus, mostrou o seu reino, o seu jardim em Cristo Jesus. Muito obrigado porque é em Cristo que temos a imagem perfeita do Deus invisível. É em Cristo em que encontramos a grande revelação da Tua misericórdia, do Teu amor. E é em Cristo que nós nos colocamos nessa nova forma de fazer missão, nessa nova forma de ser missionário. Não de estar missionário, não é algo que eu faço, mas é algo que eu sou, é algo que eu vivo, é algo que eu represento na minha família, no meu trabalho, na minha sociedade, na minha comunidade local, ou em outro lugar onde o Senhor nos chamar. É nessa obediência de cruz, que o Senhor nos chama, de carregar a nossa cruz, carregar a nossa responsabilidade, como já disse o seu Filho Jesus Cristo para nós. Ajuda-nos, Senhor, a carregar novamente essa responsabilidade, que na verdade é um privilégio. Essa responsabilidade que na verdade é uma bênção. Porque o trabalho em Cristo é uma bênção. É motivo de serviço, de glorificação a Deus. Que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã revigorem o seu sentimento de missão, a sua vontade de fazer missão em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer
momento a qualquer pessoa na perspectiva de colocar o outro superior a si mesmo, na perspectiva de colocar as necessidades do outro como as nossas necessidades, e aí então viver o reino em sua quase plenitude, aqui e agora, porque o Senhor age aqui e agora, o Teu Santo Espírito habita em nós aqui e agora. Que a nossa vontade de fazer missão seja a mesma vontade que foi em Cristo Jesus, de se colocar no meio de nós, de entender a nossa dor, de sujar os pés com o nosso pó, de se ferir com as nossas feridas e morrer pelos nossos pecados. Glorificamos ao Senhor nesse momento pela salvação em Cristo Jesus. Glorificamos ao Senhor porque temos o privilégio de anunciar a salvação em Cristo Jesus a todas as pessoas e viver o reino de Deus em todos os lugares. Te peço bênção sem medida pela vida de cada um e cada uma que está aqui nessa manhã, a sua família, os seus amigos, os seus planos, os seus projetos, as viagens missionárias, as ofertas levantadas, aos irmãos em Moçambique que precisam da nossa oração, que precisam da nossa missão, do nosso amor e da responsabilidade que o Senhor colocou em nosso coração de estar ali com eles também. Que o Senhor Jesus seja tudo sobre todos e nos abençoe desde agora até a eternidade, até a vinda gloriosa, em que todos estaremos juntos com esse Deus missionário que nos resgata. E aí não precisaremos mais fazer missão, porque nós estaremos novamente em contato direto com o nosso Criador. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.